There is freedom within. There is freedom without. Try to catch a dog in a paper cup. Bum-ba-dum-dum. Whoa. Oh my word. Hey everybody! Ontem eu até me despedi de vocês, mas mudança de planos, hoje eu ainda posso estar por aqui. E como hoje eu compartilhei com vocês o pôr do sol, não sei se vocês prestaram atenção, mas assim que eu comecei a gravar, veio uma música no meu coração, sabe? Não sei se vocês ouviram, acho que só com fone de ouvido dá pra ouvir que eu cantei bem baixinho, que começou a soar assim. Veio na minha mente a minha música preferida, que inclusive se tornou uma música que é a minha música com a minha mãe, né? Porque faz muito tempo que eu conheço essa música. Eu conheci essa música quando eu era adolescente, quando eu morava sozinha, estudando fora. E aí eu gostava muito de ouvir rádio, eu amo rádio, eu amo rádio. E eu gostava muito de ouvir rádio de madrugada. E numa dessas madrugadas ouvindo rádio, eu conheci. Então, eu conheci essa música numa madrugada, ouvindo aqueles programas que tocam. Tocavam muito, assim, tinha muito isso antigamente, não sei como acontece hoje, porque eu não escuto mais esse tipo de programa, porque é programa de música secular, né? Música internacional, romântica, ou aquelas músicas mais lentas, assim, bem bonitas. Então, eu acho que é a primeira e, assim, das pouquíssimas vezes que eu vou falar sobre música secular aqui, porque eu evito totalmente. Eu não tenho o hábito de ouvir música secular, mas eu só vou falar sobre essa música hoje porque faz parte do que eu quero compartilhar e tocou meu coração na hora do pôr do sol, que é um momento que eu fico muito ali concentrada em ter o meu momento a sós com Deus mesmo, assim, um momento de reflexão, e aí foi o que me veio hoje, assim, e faz muito sentido com o que eu vou querer dizer. E assim, só para explicar por que essa música é meio que uma música minha com a minha mãe, não tem nada a ver, assim, na letra, não é uma música sobre mãe e filho, relacionamentos familiares, não tem nada a ver, é porque eu conheço essa música e ela simplesmente ganhou meu coração pela melodia, porque na época eu nem pesquisava a tradução das músicas, mas eu fiquei assim muito encantada com a melodia, com toda a estrutura da música. A música é bonita em si. E aí o refrão dela assim me ganhou. Eu acho lindo, 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 lindo. O toque de guitarra, tudo na música é muito bonito. E aí depois eu acho que eu comentei com ela. E aí ela também achou belíssimo. E a gente gosta do refrão e dos cantores, né? Do vocalista da banda. Então é uma música que a gente compartilha do mesmo amor profundo por essa música e pelo cantor, pela banda, enfim. Só por isso. E essa música, ela é uma música que tem uma letra hoje em dia, né, conhecendo a tradução, é uma letra que fala sobre você não desistir, sobre você manter a esperança viva, mesmo que tudo indique que vai vai acabar mal, mas assim, mantenha-se acreditando que vai ficar tudo bem. E aí, eu nem tava pensando nessa música, eu nem escuto muito essa música hoje em dia. E eu tô nesse momento, assim, nesses dias, eu tô passando por uma luta bem grande. E depois eu espero poder testemunhar sobre, né, a vitória. Mas eu tô passando por um momento, assim, bem difícil, uma luta bem difícil. E hoje eu tava pensando muito nisso, sentindo isso no meu coração, sabe? Eu tava pensando assim, meu Deus, será que ainda dá?
Eu tava pensando, tava sentindo isso, eu tava pensando, meu Deus, será que é possível ainda? Será que acabou? Será que ainda tem chance? Meu Deus do céu. Eu não tava falando com Deus sobre isso, eu só tava sentindo, sabe? Porque eu não queria me render a esse pensamento, porque eu quero manter a fé, sabe? Mas lá no fundo eu tava com esse sentimento. E quando chegou o pôr do sol, que eu abri a porta e vi aquela imagem bonita, assim, aquele laranja neon, né? Porque eu já falei pra vocês várias vezes, dá até pra ver aqui, né, a qualidade da câmera, que não é das melhores e captou aquela imagem tão linda do pôr do sol. Imagina que ao vivo, né? Muito mais bonito. E aí, quando eu abri a porta, que eu me deparei com aquele pôr do sol, essa música começou a tocar sozinha na minha mente. E aí, eu soltei, sabe? Eu comecei a cantar mesmo, dá pra ouvir. Se você voltar no story, você vai conseguir ouvir. Eu já comecei a cantar do começo. Então, assim, eu não sei cantar bem a letra dela, assim. Mas eu comecei a cantar mesmo da primeira estrofe. Eu acho que no vídeo eu digo aquela parte, né? A primeira frase, que é There is freedom within, there is freedom without, try to catch the deluge in a cable cup. É uma frase bem difícil, mas não foi nem essa frase que ficou no meu coração, né? E eu continuei cantando. There's a battle ahead, la da 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 da, but you never see the end of the road while you traveling with me. Eu não sou cantora, gente, mas foi essa frase final da primeira estrofe que me acendeu assim um alerta de meu Deus, essa frase. E agora eu tô parando para perceber isso. Que o pôr do sol agora tá virando um momento em que Deus fala comigo ou eu sinto assim, eu recebo uma mensagem, faço alguma reflexão muito importante que vem de alguma música. E hoje, especificamente, quando eu comecei a cantar essa primeira estrofe e seguir, né? Eu acho que eu fiquei nervosa aqui no story tentando cantar, que eu esqueci a letra, mas essa parte final da primeira estrofe que diz, né? There's a battle ahead, many battles are lost, but you never see the end of the road while you traveling with me. Gente, próxima história eu vou colocar só essa parte pra vocês ouvirem essa guitarrinha que começa. Ai, gente, assim, é a coisa mais linda. Eu acho que seria uma das músicas que eu gostaria muito que tocasse no meu casamento. Ou num momento muito especial, assim, pessoalmente falando, porque ela representa muito, assim, a Thaís adolescente. É uma música que quando toca eu, sei lá, sinto aquele sentimento família, né? Porque minha mãe também compartilha desse sentimento de admiração por essa música. Sabe assim, nem tanto pela letra, mas pela própria música em si. Enfim, a forma como eu conheci a música. Era a minha primeira vez morando fora e desbravando aí o mundo e a vida. Enfim, então vou deixar aqui essa parte, né, dessa primeira estrofe com a letra e observem, né? Essa música é a minha música preferida da vida, mesmo assim, a minha música favorita. Thaís, qual é a música favorita do seu coração, assim, secular, né? Gente, essa música é a primeira que vem na minha mente, que é a música Don't Dream It's Over, da banda Crowded House. Se liga. Pois é, pessoal.
Dito isso, né? Tendo ouvido essa parte, assim que eu cantei essa primeira estrofe, que eu cheguei na parte final, essa última frase, né? Que diz: But you never see the end of the road while you traveling with me. Foi assim que me despertou e eu comecei a entender que tinha algo nessa música pra hoje, sabe? Pra meu dia de hoje, porque eu tava meio desanimada e pensando assim, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que vai dar tempo? Será que tem como mesmo assim? Porque se depender da minha força, da minha condição, né? E a gente tem tantos exemplos na palavra que mostram que nunca foi sobre nós, né? Nunca foi sobre a nossa capacidade, mas sobre a nossa confiança naquele que pode fazer. Então, eu achei maravilhosa essa frase, então vamos começar aqui a análise dessa música. Primeiro porque no refrão que eu amo diz assim: hey now, don't dream it's over. Que é uma frase que eu sempre fiquei encucada, porque ela diz assim: don't dream it's over. Mas eu, na minha infantilidade, na minha imaturidade, na minha falta de conhecimento a respeito da língua inglesa, eu não entendia por que a tradução de don't dream it's over não sonhe que acabou. Porque na minha cabeça, ignorante, assim, eu tinha pra mim que a tradução seria não sonhe, acabou, sabe? É como se o significado, na minha visão ignorante, era como se o significado tivesse que ser não sonhe, acabou. Tipo assim, nem se iluda, acabou, não dá mais. Só que a tradução correta é não sonhe que acabou, não pense que acabou, nem imagine que no sentido de que é possível ter esperança, né? Que é para se ter esperança naquilo que você acha que não tem mais como, naquilo que você acha que não tem mais jeito. É isso que ele está dizendo. Ei, não pense que acabou. Não acabou. Calma. E eu até coloquei lá no chat GPT, quando eu comecei a pensar sobre essa música, eu sempre volto nessa frase, né? Don't dream it's over. Porque quando eu era adolescente eu pensava que a tradução estava errada, né? Que a tradução era não era no sentido de dar esperança, mas no sentido de findar com a esperança, né? Mas a tradução correta é que há esperança sim. E aí eu fui lá no chat GPT e botei assim, qual é o significado da frase Don't dream it's over? Porque eu estava perguntando, a minha intenção com essa pergunta era para ele me dar a tradução literal do inglês. Mas olha o que ele respondeu. E assim, gente, essas respostas, sinceramente, eu estava perguntando, na minha visão, né, a minha pergunta era sobre a tradução literal da frase. E ele me deu simplesmente uma resposta sobre o que eu estava sentindo, sabe? Sobre não se entregar ao desespero e não, mesmo que uma situação esteja fadada ao fracasso, ainda há solução. Tanto que assim, meu Deus do céu, esse momento aqui parece que essa música que é tão importante pra mim é uma, gente, é a música da minha vida, assim, a música preferida, não que é uma música que descreve a minha vida, mas é uma música que me marcou tanto. É uma música muito Thaís, assim. Se eu tivesse que pensar numa música que é muito Thaís, pelo tanto que eu gosto, é essa música. E eu achei incrível que do nada ela veio na minha mente. Do nada não, né? Porque o Espírito Santo sabe os recursos que ele pode usar para falar com a gente de uma forma muito íntima e pessoal. Eu não tô aqui para incentivar você a escutar música secular e procurar. Não, eu tô falando só de um caso muito específico de algo que o Senhor pode ter usado porque ele sabe o significado dessa música para mim emocionalmente e que eu nunca tinha visto essa música, essa interpretação da música dessa forma, até porque eu nunca fui atrás da interpretação da letra. Como eu falei, era uma música que eu escutava quando eu era adolescente e que eu nem me importava de ver a tradução das letras. Então,
eu estou conhecendo essa interpretação hoje. E que é uma música que eu amo tanto e eu não sabia que ela era a resposta para um sentimento de angústia que eu estava sentindo hoje à tarde, sabe? E que o Espírito Santo usou. Eu não estou aqui para incentivar ninguém a escutar música secular nem nada, é só uma questão muito específica que eu estou compartilhando. E eu achei assim interessantíssimo o fato de que do nada, né? Tipo assim, veio no meu coração essa música para cantar, eu comecei a cantar e aí eu voltei para aquela mesma questão da minha adolescência, né, que eu ficava brigando com a tradução do Don't Dream It's Over, e aí coloquei lá no chat GPT só para eu ler a respeito, né? Ah, eu vou pensar aqui sobre a letra dessa música, eu vou colocar aqui Don't Dream It's Over, qual é a tradução? E eu pensava que ele só ia me dizer, né? Não sonhe, acabou. Não sonhe que acabou. Aquela minha briguinha de adolescência sobre a tradução correta dessa frase. E simplesmente ele me deu uma interpretação que era a resposta para a angústia que eu estava sentindo. E eu amei, assim, foi muito especial esse momento. Mas, como nas músicas da Charity, que eu estava analisando ontem com você, antes de eu colocar lá no chat GPT, uma frase dessa primeira estrofe que eu cantei já chamou minha atenção. E todas as músicas que eu escuto hoje, eu sempre relaciono com Deus, com a minha caminhada com Deus. Então, por exemplo, eu estou compartilhando essa música aqui porque eu sei que ela pode ser interpretada de uma forma que a gente relaciona com a nossa vida com Deus. E aí, nessa primeira estrofe, tem a frase que diz: There's a battle ahead, né? Há batalhas à frente. Many battles are lost, né? Muitas batalhas perdidas, né? São perdidas. Mas you never see the end of the road while you're traveling with me. Ou seja, mas você nunca verá o fim da estrada enquanto você caminha comigo. While you traveling with me significa enquanto você estiver viajando comigo. Então, a tradução é mas você, vou do início, diz assim: há uma batalha pela frente. Gente, eu tô chocada porque realmente tem uma batalha na minha vida pela frente. E diz assim: ai, gente, eu tô ficando emocionada. Que diz assim: há uma batalha pela frente, muitas batalhas perdidas, que é uma realidade. Mas você nunca verá o fim da estrada enquanto estiver viajando comigo. Gente, para mim foi Deus falando. Porque na realidade a gente nunca vai ver o fim da estrada enquanto estiver caminhando com Ele, até porque a caminhada com Ele é para a eternidade. Então não tem fim esse caminho, né? Não tem fim essa jornada com Deus. É para sempre a vida com Ele. Então, que frase maravilhosa e tremenda da parte de Deus, sabe? Você nunca verá o fim. E o que eu acho magnífico é que tanto pode ter esse sentido, né, de como a caminhada com ele é para sempre, é até a eternidade, então a gente nunca vai ver o fim da estrada enquanto nós viajamos com ele. Mas também eu coloquei ali quem leu, né? Vão lá, gente, vão ler. Eu sei que ninguém gosta de ler, mas vão lá ler nos stories a resposta do chat GPT, porque fala sobre isso, né? Sobre não ver o fim das coisas. Por exemplo, hoje eu tava pensando, meu Deus, será que já é o fim? Será que não vai dar? Será que é o fim da minha esperança? E essa frase também é uma resposta para isso, para dizer assim: você nunca verá o fim da estrada, você nunca vai ver o fim da esperança enquanto você estiver comigo, sabe? Mantém tua fé em mim, não vai ter fim, não vai ter perda, sabe? Não vai ter. Eu estava vendo o fim, né, na situação, na batalha. Cara, acho que acabou, acho que não vai rolar não. E aí essa foi meio que uma resposta pra mim: você nunca verá o fim enquanto você estiver comigo, sabe? Confia em mim, não vai ter fim não. E aí ele segue, né? Hey now, né? Não pense que acabou. Olha a tradução. Hey now, don't dream it's over, né? Significa, tô aqui vendo a tradução, né? Diz assim: não pense que acabou.
Aí eu não vou continuar a tradução, porque aí entra em outro assunto, que aí vai desfocar aqui. Mas é essa a mensagem da estrofe que eu cantei e do refrão. E aí tem muito a ver também com o que eu tava pensando sobre antes de ouvir a música, de cantar a música, que eu tava pensando assim, cara, acho que acabou com tudo, acho que não tem mais jeito. E aí é o que o refrão repete várias vezes. Ele diz assim: ei, não, não pense que acabou. Não imagine essas coisas, não fique pensando no fim. Não, 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 não acabou e a gente vai ganhar, a gente vai vencer, vai dar tudo certo. E aí, beleza, ouvi. Aí a varanda tava suja, curti ali o pôr do sol. Aí depois eu fui lavar a varanda. E aí ouvi essa música, achei maravilhosa. E aí fui para o álbum Rejoice da Charity. E, meu Deus do céu, eu cometi assim, um pecado ontem, porque eu só coloquei 4 músicas delas que eu mais gosto desse álbum Rejoice. E na hora que eu tava escrevendo essas 4 músicas, eu me lembrei assim, cara, eu devia fazer um top 5. Só que na hora de escrever, eu só lembrei das 4 que eu escrevi lá. E aí eu fiquei assim, cara, era pra ser, seria mais legal colocar aqui um top 5 das melhores, só que eu não consegui lembrar da quinta. E aí quando foi hoje, né, que eu ouvi essa música do Crowded House, que é a música que eu acabei de comentar, né, pra internalizar essa mensagem, né, calma, não sonho que acabou, tem uma batalha pela frente, tem muitas batalhas perdidas, mas você não vai ver o fim enquanto você estiver caminhando com Deus. Calma. E aí eu coloquei essa música, ouvi essa música, beleza, fui colocar, selecionar algumas músicas da Charity pra ouvir. E aí eu lembrei da quinta que faltou ontem, mas Deus sabe de todas as coisas, é porque ela era a música que precisava ser comentada hoje, que é a Seed of Faith, meu Deus do céu. E foi isso. Comecei a ouvir a música Seed of Faith logo em seguida da música Don't Dream It's Over. Assim, selecionei várias músicas da Charity e acabou que essa Seed of Faith ia ser a logo em seguida da música do Crowded House. E quando começou a tocar, meu Deus do céu, complemento perfeito do que essa primeira estrofe da música do Crowded House tinha falado comigo, né? Sobre calma, fique em paz, mantenha a fé. E aí eu trouxe a letra pra gente comentar junto hoje, a letra de Seed of Faith. Pra quem não conhece, vou deixar aqui o link da música pra você conhecer. Também faz parte do álbum Rejoice da Charity. E eu acho que é uma das primeiras, eu acho que foi a primeira música desse álbum que eu conheci. Maravilhosa, perfeita. Então vamos à letra dela. Seed of Faith significa semente de fé. A primeira estrofe vai dizer o seguinte: ai, gente, queria tanto saber cantar para poder cantar e depois só falar da tradução. Não, saber não, né? Saber, eu acho que todo mundo sabe cantar, mas assim, eu queria ter uma voz maravilhosa. Eu tenho uma voz maravilhosa, gente, pelo amor de Deus, que é isso. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas então eu vou só ler então a letra, né, para poupar vocês da minha cantoria. Então diz assim, a letra da primeira estrofe diz: I'm reaching, né? Tipo assim, eu tô alcançando, eu tô chegando lá, mas eu mal tô conseguindo respirar, sabe assim, quase sem respirar. No sentido de que eu tô fazendo muito esforço para conseguir esse feito que eu tô precisando realizar no momento. E aí ela fala: estou alcançando, quase sem respirar. O senhor me vê? Vamos lá. Estou alcançando, quase sem respirar. Aí ela faz uma pergunta para Deus. Ela pergunta assim: o senhor me vê daqui de baixo? O senhor me vê aqui embaixo? Opa, Jesus, tudo bom? O senhor tá me vendo aqui? E aí ela faz essa pergunta e continua dizendo assim: eu creio em ti, eu acredito no Senhor, mas me ajuda a te ver. Eu preciso saber, I need to know, eu preciso saber que o Senhor está perto de mim. Então é como se ela tivesse assim, tá difícil, eu tô aqui no meu último esforço, assim, sabe? Eu tô dando tudo de mim e
Será que o Senhor está me vendo, Senhor? A minha situação, a minha condição. Eu acredito no Senhor, eu acredito no que o Senhor me chamou para fazer, eu acredito na tua palavra, mas me ajuda a te enxergar, me ajuda. Eu preciso saber que o Senhor está comigo nisso. E isso foi muito meu sentimento, sabe? Porque parece que todos os dias eu quero uma confirmação de que Deus está comigo, do tanto que é difícil essa situação, sabe? Essa luta. É como se eu quisesse todos os dias, mas Deus não precisa confirmar todos os dias que Ele tá lá, né? Se Ele disse que tá nessa luta, tá nessa batalha, que é pra você ir, que Ele tá lá com você, Ele não precisa ficar falando toda hora, mas é da nossa fraqueza mesmo, sabe? Da nossa humanidade, da gente ficar nessa vontade, assim, de Deus dar sinais. E por isso que eu acho que ela, nessa situação, né, no tanto que tá difícil para ela, ela tá quase sem respirar, assim, no sentido de que é algo que exige muito dela. E aí ela fala, né? Me ajuda a te ver, Senhor. Eu acredito em ti, eu acredito na tua palavra. Eu não tô duvidando. Isso não é falta de fé, mas eu só preciso. Eu preciso saber que o Senhor tá aqui perto de mim. Me ajuda a te enxergar nessa situação. E aí, falando sobre esse sentimento, né, de querer. Até aqui, passou aqui, minha cachorrinha. E aí, esse sentimento, né, de você querer sempre ali que Deus dê um sinal de que Ele tá por perto, me fez lembrar da música que eu comentei ontem aqui, que é a música Faithful, da Brooke Ligertwood. Na época ela cantava como Brooke Fraser, porque Ligertwood é o sobrenome de casada, só para quem não conhece ela há muito tempo, né? Então, se você quiser procurar essa música, geralmente ela vai vir como Brooke Fraser. E aí, o que me lembrou dessa música Faithful foi a parte da música que diz assim, vou já falar em português, que diz assim, eu não tô conseguindo sentir o Senhor perto de mim, não tô conseguindo sentir. Mesmo que eu saiba que o Senhor tá sempre aqui comigo. Mesmo que eu saiba que o Senhor tá comigo, se eu me der uma palavra, eu não tô conseguindo te sentir por perto. E aí a estrofe continua dizendo, eu não tô conseguindo te sentir por perto, mesmo que eu saiba que o Senhor tá sempre aqui comigo. Mas o conforto da sua proximidade, né? But the comfort of your near, né? O conforto dessa tua proximidade, assim, o conforto da certeza de que o Senhor tá aqui, é o que eu anseio. Sabe? É como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, eu sei que o Senhor está sempre comigo, eu sei que o Senhor me deu uma palavra, que o Senhor está comigo nessa jornada, nessa luta, nessa batalha, mas eu só quero, o que eu quero dizer com essa minha necessidade de o Senhor demonstrar algo para mim, é que eu estou ansiando o conforto que a certeza da tua proximidade nos dá. Por isso que eu amo essa música Faithful da Brooke, né? A letra dela é maravilhosa. E é porque eu nem citei isso ontem, né? Que essa é a música que vai falar sobre desejar a Deus mais do que você deseja o outro. Desejar a Deus mais do que você deseja viver um novo dia. Essa é uma frase muito profunda. Mas voltando, né, a esse desejo de sentir o Senhor perto através de algum sinal de vida que ele dá, sabe? Assim, alguma palavra de conforto, alguma palavra para confirmar que ele tá ali. Então é isso que a primeira estrofe da música Seed of Faith da Charity tá dizendo, né? Ela tá dizendo assim, olha, eu tô aqui, tô alcançando esse objetivo, mas com muito esforço. Mas, Senhor, o Senhor tá me vendo aqui? Sabe por quê? Deus já deu a palavra. Então, a gente tá naquela fase em que é só a nossa parte que tá faltando ali, porque Deus já deu a palavra e é só você obedecer agora. Então, quando você tá focado em obedecer, às vezes você fica sentindo falta de ouvir Deus falar alguma coisa. E ela fala isso, né? O Senhor tá me vendo aqui embaixo? Tá tudo bem? Assim, eu creio em ti, eu creio na palavra que o Senhor liberou sobre mim, sobre essa batalha, sobre essa missão. Mas me ajuda a te ver nisso, sabe? Eu preciso só saber que o Senhor tá perto de mim. E aí, nessa segunda estrofe, o marido dela, o marido da Charity, começa a cantar, né? Com a voz, logicamente, masculina, ele é um homem. Ele vai cantar como se fosse Deus respondendo. Então ela fala isso, né? Senhor, eu só preciso saber que o Senhor está aqui comigo. E aí ele responde cantando, ele diz assim, não tema, eu sou o Senhor teu Deus. E confie que eu estou trabalhando em todas as coisas.
Em inglês diz assim: and trust that I'm working all things out, que também tem o sentido de confie que eu estou resolvendo tudo. Meu Deus, que palavra maravilhosa quando eu ouvi. Que é como se ele estivesse dando esse encorajamento, sabe? Tipo assim, não tema, eu sou o Senhor teu Deus e confie que eu estou trabalhando em todas as coisas. Eu estou resolvendo tudo aqui desse lado. Fica aí no teu, faz o teu, obedece, segue a instrução que eu te dei, que eu já estou resolvendo tudo. E aí eu vou abrir aqui um parênteses antes de continuar na letra, que foi algo que eu meditei, que eu pensei muito nesses dias, né, nessas semanas, que foi sobre o momento em que o povo de Deus está sendo retirado do Egito, né, para ser liberto da escravidão. E a gente conhece, né, é muito conhecida essa passagem em que o povo está fugindo de Faraó e se depara com o mar, né? Então, na frente está o mar e atrás está o exército de Faraó. E nessa condução do povo para fora do Egito, Deus já estava lá através da coluna de fogo. Então a gente vê na passagem bíblica que a coluna de fogo ia na frente do povo, conduzindo até o mar, e o anjo do Senhor também estava lá, fazendo essa condução do povo para fora do Egito. E quando o exército de Faraó começou a se aproximar do povo, meu Deus, eu acho que eu vou deixar aqui a passagem onde está escrito o que eu vou dizer. Acho que é Êxodo 14. Que ele vai dizer o seguinte, que quando o povo percebeu, né, que o exército de Faraó estava atrás deles e se aproximando, a coluna de fogo e o anjo do Senhor que estavam indo na frente do povo, conduzindo eles, simplesmente deu a volta e foi para a parte de trás. Foi para a parte de trás do povo, ou seja, ficou entre o povo e o exército. Tem um detalhe interessante, né? Que quando a coluna de fogo foi para a parte de trás, ou seja, ela estava inicialmente indo na frente, né? Então a gente pode entender assim: o Senhor estava conduzindo, o Senhor estava indo à nossa frente, o Senhor estava indo adiante de nós e Ele estava sendo o nosso guia, o nosso líder. Era Ele quem estava conduzindo a gente para fora. E aí eu achei maravilhoso, né, que quando chegou esse momento em que o exército de Faraó estava se aproximando do povo, né, a coluna de fogo e o anjo do Senhor foram para a parte de trás, ou seja, não estavam mais conduzindo na frente, mas deram a volta, foram lá para trás e ficaram entre o povo e o exército de Faraó. E a gente sabe que está escrito também, né, que a coluna de fogo para o lado do povo de Deus era luz. E para o lado do exército de Faraó era um breu, era um escuro, trevas. E isso pode ter inúmeros significados, né? Que pode ser simplesmente uma forma do Senhor estar trabalhando para a gente conseguir escapar e Ele cumprir a sua palavra de que nos libertaria da escravidão e daquele lugar. Mas quando eu li essa passagem, veio ao meu coração o seguinte: quando o Senhor e a coluna de fogo se moveram da parte da frente, né, se moveram de diante do povo e foram para a parte de trás, o Senhor foi trabalhar lá na parte de trás, né? Então, o que significa esse ir trabalhar, se mover para não estar mais na frente, mas ir lá para trás? No meu coração veio uma palavra, veio um sentido de que o Senhor saiu para ir trabalhar nos bastidores, né? Porque os bastidores é a parte de trás, né? Aquele lugar onde ninguém foca a sua atenção naquilo, porque quem tá indo na frente, né, foca em se manter virado para frente. Então, os bastidores, né, vamos lá, os bastidores tá aqui. Então, você que tá indo nessa direção, você não vai ficar aqui trabalhando nesse lugar, ou olhando, ou prestando atenção nisso aqui. Então, quando o Senhor se coloca nessa posição aqui da minha mão, no meu coração veio muito esse sentido de que enquanto a gente tá simplesmente seguindo a ordem, né, que a ordem foi para marchar, ó, marchem, né, vão, me obedeçam, tá na hora de ir, vão nessa direção. O Senhor foi para os bastidores, né? O Senhor foi para a parte de trás e ele foi cuidar de tudo.
E eu lembrei disso, né, dessa reflexão, né, de que o Senhor, ele tá cuidando dos bastidores, ele tá cuidando de tudo, que a gente não pode dar atenção nesse momento, até porque a nossa atenção nesse lugar não vai resolver nada. Se a gente fosse se voltar para olhar para o exército de Faraó, o que era que a gente ia fazer? Sinceramente, nada. Nem armamento, sabe assim, não tem nem condição de enfrentar um exército com carros e cavalos e cavaleiros, sabe? Não tinha a menor condição. Então o Senhor tá cuidando nos bastidores. Foi isso que veio ao meu coração quando eu estava pensando sobre esse movimento da coluna de fogo e do anjo do Senhor que estavam indo adiante, eles fazerem esse movimento, né, de irem agora, agirem nessa parte de trás, né, atrás das cortinas que a gente fala, né, que é os bastidores. Então, tem muito a ver com essa parte da estrofe que vai dizer, quando o Senhor diz em resposta, né, não tema, eu sou o Senhor seu Deus, e confie that I'm working all things out, ou seja, que eu estou resolvendo as coisas, eu estou trabalhando em todas as coisas, eu estou nos bastidores, eu estou resolvendo a parte que você não pode resolver. Só se concentra no que é para você fazer, mesmo que pareça difícil, impossível, a ordem é segue em frente, mas o mar tá na minha frente. Segue, porque eu já resolvi. Então, assim, se você continuar andando, esse mar abre. Sabe? Então, isso que eu fiquei mais maravilhada. De você ter um nível de confiança, porque ele fala aqui, ó, não tema, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, e confie. Então, assim, mesmo que você se depare com o mar na sua frente, não é para ter desespero. Se você confiar de verdade em Deus, você vai pensar assim, ok, ele vai fazer alguma coisa com esse mar. Ao invés da gente dizer assim, foi para isso que você me trouxe até aqui? Para eu morrer ou afogado ou de espada de Faraó? Não, o pensamento é, ok, tem um mar na minha frente, então alguma coisa Deus vai fazer nesse mar, porque eu vou passar. Eu vou atravessar. Em nome de Jesus, nós vamos passar. Então, assim, a resposta de Deus para esse momento dela, né, de fragilidade, de dizer assim, Senhor, tô aqui botando os borros para fora, né, que é no nordestino. A gente diria isso, porque ela tá falando, né, eu mal tô conseguindo respirar, tô aqui fazendo o que dá para fazer, mas o Senhor tá me vendo, a minha condição, Senhor, só me diz que você tá comigo. E ele responde, não tema, eu sou o Senhor teu Deus e confie que eu estou trabalhando em todas as coisas, eu estou resolvendo tudo. Aí olha como ele continua a estrofe dizendo, a resposta de Deus. Diz assim, confie, estou trabalhando em todas as coisas, então, no campo da dúvida, planta seed of faith, que significa, no campo da dúvida, plante uma semente de fé e eu enviarei a chuva. I'll send the rain. Eu enviarei a chuva. Gente, daqui a gente já poderia, né, encerrar o assunto, porque Deus já respondeu. Só que vamos continuar conhecendo a letra da música e o significado. E aí ela já vai para a próxima estrofe. Ela falando, ela diz assim: o Senhor está trabalhando e eu estou crescendo, né? You're working and I'm growing. Aí ela fala: o Senhor está trabalhando e eu estou crescendo na prova e através das tempestades. E aqui é uma forma maravilhosa da gente enxergar as nossas situações que são provações na nossa vida, que são momentos de dificuldade. Que ela diz assim, cara, tô passando por isso? Tô. Mas isso significa simplesmente que o Senhor tá trabalhando na minha vida e eu tô crescendo. Existe crescimento sem dor? Gente, até no corpo humano, para crescer, você passa por situações de dor, né? A medicina confirma a dor de crescimento, dói os ossos. Por exemplo, quando você é criança, mulheres, né? As meninas não têm cólica. Então tem a dor do crescer, a dor do amadurecer, a dor de estar pronto para gerar resultados, frutos, frutos que permaneçam, né? Frutos que vão além de você mesmo. Então, existe dor no crescimento em relação a várias situações, né? Tanto no crescer em estatura, né? A dor nos ossos, mas a dor
de diversas maneiras a dor, de você crescer emocionalmente, você passa por situações que são dolorosas emocionalmente para você chegar a um crescimento. Então ela começa a ressignificar a situação, ela começa a dizer, ok, o Senhor está trabalhando e eu estou crescendo in the trial, né, na prova, e estou crescendo através das tempestades, né? Through the storms. E aí ela diz, in the waiting, teach me patience. Que ela fala, né? Na espera, nesse momento assim, que a coisa que a gente mais quer que aconteça quando a gente está numa situação difícil é que acabe logo. Então, assim, a gente não tem paciência de esperar o processo encerrar, né? Esperar pelo tempo que é necessário durar esse processo. Então, ela fala, na espera, in the waiting, né? Na espera, ensina-me a paciência. Lembre o meu coração de que eu não estou sozinha. Né? E eu acho interessante ela ficar reconhecendo essa necessidade que muitas vezes a gente tem de que o Senhor esteja sempre dando sinais de que Ele está ali. E faz parte, né? A gente não quer se sentir sozinho no meio dessa situação. E aí começa a segunda parte em que Deus responde novamente. Que é quando ela diz assim, ensine-me a paciência, lembre meu coração de que eu não estou sozinho. Aí na música ela diz, and you said, né? Que significa, e o Senhor disse... Não tema. Aí volta pro refrão, né? Que aí diz, não tema, eu sou o Senhor teu Deus e confie que eu estou trabalhando em todas as coisas. Então, no campo da dúvida, plante uma semente de fé e eu enviarei a chuva. E aí, depois que ele diz, eu enviarei a chuva, toda a igreja, né, a equipe de louvor começa a cantar. Let it rain, que significa, deixe chover, things start to change, que significa, as coisas começam a mudar, deixa chover. Porque, por exemplo, quando a gente planta uma semente de fé no campo da dúvida, aí Deus diz assim, planta essa semente de fé que eu vou enviar a chuva. Ou seja, quando a gente deposita a nossa confiança em Deus numa situação muito difícil, o próprio Deus começa a trabalhar em resposta a essa fé. E é a chuva que ele prometeu enviar, né? Então, quando ela diz assim, deixa chover, ou seja, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer o processo do jeito que ele quiser fazer esse processo, na duração que ele quiser que esse processo tenha, ou no nível de dificuldade que Deus sabe que você aguenta que esse processo venha a ter. Porque isso é deixar chover, sabe? Deixa Deus trabalhar do jeito dele. Deixa Deus fazer essa semente de fé crescer, se fortalecer e gerar o resultado esperado, tanto por você quanto por ele. Porque a própria palavra vai dizer que o Senhor é quem sabe os planos que ele tem a nosso respeito, que não é plano de mal, mas é um plano de paz, para nos dar um fim que a gente espera. Um fim que tem uma esperança e um futuro. Então, a música segue dizendo, deixe chover, e as coisas começam a mudar. Quando você deixa Deus trabalhar e você não reclama, não desiste do processo, você deixa fluir a chuva de Deus no processo, na sua semente de fé, as coisas começam a mudar, se você parar para perceber. As coisas vão começar a mudar, o tempo vai passando, o processo vai passando, as coisas começam a mudar. E aí a música começa a dizer, bring the rain, né? Pedindo, traga a chuva, Senhor, traga a chuva. E as coisas não ficarão da mesma forma. Gente, que letra! Então, começa a ser uma oração o hino, né? Tipo assim, já que o Senhor vai enviar chuva, nós vamos clamar por essa chuva. Traga a chuva, Senhor, traga a chuva e as coisas não ficarão da mesma forma. Nós cremos no teu agir, que a tua chuva é o que vai fazer a nossa fé gerar os frutos, os resultados que a gente espera. E aí diz assim, né? Bring the rain, it won't stay the same, né? Traga a chuva e as coisas não ficarão da mesma forma. From glory to glory, ou seja, de glória em glória, de glória em glória, o Senhor está escrevendo a minha história, né? From glory to glory, you're writing my story, let it rain.
Meu Deus, que hino maravilhoso! Então diz isso, né? Traga a chuva e as coisas não ficarão da mesma forma. De glória em glória, o Senhor está escrevendo a minha história quando chove. De glória em glória, o Senhor está escrevendo a minha história quando chove. Quando chove, então deixe chover. E aí a música é só repetindo isso, né? Daí pro final é repetir essa parte de que a gente tá pedindo a chuva, as coisas vão mudar. Quando chove, de glória em glória, o Senhor vai escrevendo a nossa história. E aí a última frase é Deus falando, né? I'll send the rain, né? Eu enviarei a chuva, né? I will send the rain, na forma abreviada, né? I'll send the rain, I'll send the rain. E aí é ele confirmando, né? Eu vou enviar a chuva. Então, eu amei ter lembrado dessa música hoje, que eu não lembrei ontem, mas olha aí, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Porque eu não me lembrei dessa música ontem, porque o dia de lembrar dela era hoje, depois de lembrar da música do Crowded House, Don't Dream It's Over. E assim, olha só como as coisas se conectam e Deus usa todas as coisas para ministrar no seu coração mesmo, algo que ele sabe que você está precisando. E eu não estou dizendo assim é, sobre a música secular, tipo, ai, Deus vai falar comigo. Deus fala com você do jeito que ele quiser, sabe? Se eu tava olhando as tendas da feira hoje de manhã na varanda e Deus começou a ministrar no meu coração, há muito tempo já vem ministrando sobre é, o, nós somos tendas, né? Em Coríntios fala que nosso corpo é uma tenda, falando sobre o quanto nós somos frágeis ou como essa vida é passageira, né? Que eles chegaram hoje de manhã, já foram embora. Então as tendas não são lugares permanentes, né? Então a nossa permanência não é nesse corpo físico, não é nessa terra. Nós temos um propósito e um destino que vai muito além da nossa passagem aqui por essa vida terrena, enfim. Enfim, minha cachorrinha me interrompeu aqui, começou a latir, aí eu fui colocar ração pra ela, eu acho que eu me esqueci do que eu tava falando. Mas eu acho que era sobre a música secular, né? Só para trazer esse esclarecimento de que, por ser uma música que eu conheci muito antes de eu desenvolver um relacionamento com Deus, assim, de intimidade, de separação das coisas do mundo, assim. É isso que eu quero dizer. Que é uma música que eu conheci muito antes, não é uma música que eu tendo a ouvir muito hoje. E se eu escuto hoje, não tem nenhuma relação com nada que é terreno, sabe? É muito relacionado a o que eu posso ouvir de Deus ou relacionar com a minha vida em comunhão com Deus, sabe? A letra é muito voltada para algum significado espiritual para mim, já que ela tem uma conexão emocional. Enfim, já que eu tenho uma conexão emocional com a melodia, com o cantor, e tem a questão da minha mãe e tal, assim, da gente gostar da música. Então, hoje foi meio que um exemplo para mim de que Deus pode usar a sua bagagem cultural, mesmo que ela não seja exatamente uma bagagem gospel, sabe? Não estou aqui incentivando, sabe, assim, reafirmar isso. Não estou aqui incentivando você a escutar músicas seculares, até porque, gente, não é uma questão sobre pecado, mas é uma questão de, tipo assim, tem tanta música que te aproxima mais de Deus, que te fortalece no espírito, que traz mesmo conteúdo bíblico, que traz a palavra do Senhor, que é o que tem poder para fortalecer a sua alma, para edificar a sua alma, tanta música boa. Então, assim, a gente nem teria tempo para ficar dividindo espaço, sabe, no nosso HD emocional ou espiritual para tanto conteúdo, sabe? Assim, a gente ficar ouvindo música que não edifica ou músicas que, por exemplo, essa música mesmo que eu citei, uma música que talvez venha edificar alguém, mas, sabe assim, eu mesma, assim, não é algo que eu escuto ou que eu vou escutar porque vai elevar a minha alma. Não vai, sabe? Mas hoje foi usado de uma forma muito específica, assim,
para me conduzir a essa outra música, que foi a Seed of Faith, da Charity, e também para me trazer uma frase, né? Fora o refrão, né? Que é tipo assim, uma resposta específica para um momento específico de calma, Thaís, não desiste, não acabou, calma. Não pense que acabou, mas também aquela frase, né? De você nunca verá o fim da estrada enquanto você estiver viajando comigo. Então, assim, foi uma forma de Deus me mostrar. Eu nunca tinha parado para pensar nessa frase. E foi uma forma de Deus falar comigo de uma forma tão linda, sabe? Assim, de calma, Thay. Não tem fim a nossa história. E assim, eu posso levar para inúmeros lugares essa frase, tanto sobre o nosso relacionamento, né, meu relacionamento com Deus, sobre a nossa caminhada juntos, que é para além da eternidade. Não, você nunca verá o fim dessa estrada enquanto você estiver andando comigo. E também sobre as situações, quando eu achar que acabou, que não tem mais jeito, eles, cara, você não vai. Não existe isso de não tem mais jeito quando você anda comigo. Então é nesse sentido. Então Deus usou essa bagagem cultural, né, que já estava em mim e não foi nada que ele plantou no sentido assim, eu não estava em comunhão com Deus na época, mas até aquilo que é gravado no nosso coração, na nossa alma, no tempo em que nós não andávamos com Deus, o Senhor também pode usar isso para de alguma forma ministrar a verdade dele no nosso coração. Então foi isso que eu achei especial hoje, porque é a minha música favorita, assim, é uma música que emocionalmente me toca muito profundo. São 3 músicas seculares internacionais que eu assim, eu tenho um relacionamento com elas muito profundo, que eu não sei nem se eu vou conseguir ouvi-las assim quando eu for bem mais velha ou quando alguém muito próximo a mim, assim, da minha família, como minha mãe, assim, partir, por exemplo, porque é muito emocionalmente profundo em mim essas 3 músicas, que é essa Don't Dream It's Over do Crowded House, o Sailing do Christopher Cross e Starships, do Barry Manilow. Gente, assim. E as letras não são horríveis, assim, não tem nada de errado, assim, nada de errado, mas são letras assim, muito poéticas, muito profundas e que tem muitas formas de você interpretar em relação à família, em relação. Oh, enfim, então são essas 3 músicas assim que ainda me marcam muito. E eu achei muito interessante que hoje, como resposta de um sentimento que eu estava tendo em relação a There's a battle ahead, né? De uma batalha que está a caminho, de uma batalha que está à frente, foi a resposta de hoje, sabe? E essa música me encaminhou para uma música que exalta realmente ao Senhor, né? Que é a Seed of Faith da Charity Gale, que também é um reforço do encorajamento do Senhor para essa situação. E eu espero que você também tenha sido encorajado com essas letras e com essa música da Charity. Se você não conhece, ouça, conheça a letra, medite na tradução e receba também essa palavra como um encorajamento da parte de Deus para a nossa vida, né? De que se a gente semear fé nesse campo de dúvida, né? Nesse momento, nesse lugar em que nós nos encontramos, achando que talvez não vamos conseguir, não vai dar certo, semeia fé que o Senhor envia a chuva que vai fazer essa fé crescer, florescer, ser aperfeiçoada e gerar o resultado esperado, né? Cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem, o Senhor já está trabalhando nos bastidores, o Senhor já está working all things